A graça e a paz, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais um culto de celebração ao Senhor, na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus deseja ministrar no nosso coração, revelando a sua grandeza e o seu grande amor. Para você que nos assiste, abra o seu coração, deixa Deus falar com você, deixa o Espírito Santo ministrar o pão vivo que desceu do céu, que é a palavra viva, que é a palavra transformadora. Independente do dia, da hora, do momento que você vai estar participando desse culto junto conosco, deixe o Espírito Santo falar com você. Ele é vivo, Ele é poderoso e Ele nos ama. Amém? É em nome de Jesus que vamos dar início a esse culto. Feche teus olhos e vamos falar com o Pai. Deus amado e querido, muito obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigada por cada vida, Senhor, que participa conosco nesse culto. Que o amor e a Tua proteção venham sobre cada vida, cada casa, cada lar, cada família. E que a Tua palavra, Senhor, vá alcançando não só essa nação brasileira, não só o meu coração, mas todos os corações, Senhor, que tiverem contato com essa palavra. Ô Jesus, derrama a Tua graça, as Tuas chuvas de bênçãos, Pai, sobre a nossa nação, Pai, sobre o Brasil, Senhor. Ô Pai, derrama também sobre as outras nações, Senhor, o fôlego de vida. Que haja conversão, que haja um novo nascimento, que haja restauração, que haja um retorno, Pai, para a Tua presença. Ô Deus, nós temos uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor, e nós queremos corresponder a essa aliança contigo, esse amor com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Amém? Aleluia. Dessa vida foi só ilusão. Confesso que andei perdido, mas hoje eu te devolvo o coração. Arrependido de tudo que fez, quero voltar, Senhor, para os Teus rios. Voltar, Senhor, para os Teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez com fogo. De braços abertos quero te receber. Glória. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus de poder e glória.
precisamos fazer é voltar para a tua presença. Tantas vezes o ser humano se afasta da tua presença por questões inoportunas que não nos levam a nada. Mas hoje nós queremos te dizer, Senhor, que não há nada igual à tua presença e pedir que o Senhor venha encher o nosso coração com o teu amor. Que o Senhor aperfeiçoe o nosso caráter até chegarmos à estatura perfeita de Cristo. É o que nós oramos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado porque o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre aguarda o nosso retorno para a tua presença. Senhor, essa noite eu te peço que o Senhor venha encher aquela pessoa que de repente está distante de ti. Aquela pessoa que de repente não está na tua presença por algum motivo se afastou, Deus. Eu te peço que o Senhor o chame de volta para a sua presença, que o teu Espírito Santo toque o seu coração. Sabemos que existe aquela parte que nos compete a nós, que é o arrependimento, a mudança. Eu te peço que o teu Espírito Santo nos auxilie nisso. Em nome de Jesus, se existe porventura alguém distante de ti, assistindo esse culto, esse vídeo neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor toque o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz e a graça do Senhor a todos. Eu convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor lá em 1 Timóteo capítulo 2. Glória a Deus. Primeira Timóteo capítulo 2. Nós estamos a meditar, temos estado a meditar no tema a predestinação de Deus para nós e temos falado sobre alguns pontos importantes que são que fazem parte, que têm como pano de fundo este tema, né? A predestinação de Deus para nós. Hoje gostaria de trazer a parte 3 desta predestinação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual quer que todos os homens se salvem. Sublinha, todos os homens se salvem. Sublinha também o qual quer. Que todos os homens se salvem e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual quer que todos os homens se salvem e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, te queremos pedir que o Senhor toque os nossos corações, encha a nossa vida. Essa noite, que o Senhor traga o esclarecimento a tudo aquilo que nós precisamos aprender. Leva-nos à conversão real, verdadeira. Te pedimos, Senhor, dirige-nos, porque nós estamos desejando isso. E mesmo no nosso desejo, nós precisamos do teu auxílio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós estamos aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu gostaria de pedir à pastora que abrisse lá em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Também fazendo parte aqui da introdução ainda para nós entendermos. Guarda este versículo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. E vamos agora lá para Romanos, Romanos capítulo 9. Vamos entender a palavra de Deus. 9 ou 8? Não, 9. Vamos para o 9. Sim. Pode ler aí a partir do 3. Romanos 9, 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo. Anátema separado de Cristo. Paulo está falando acerca dos judeus, tá bom? Está falando para os romanos acerca dos judeus. Pode continuar, pastor. Por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Isso. Deles são os patriarcas e também deles descendeu Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo e sempre. Amém. Ok? Amém? Acabou aí, pastor? Continua? Sim. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja... Aleluia, glória a Deus. Continuando. Amém.
Nem todos os israelitas são salvos, né? Então isso aí é uma coisa que nós precisamos terem atenção aqui. Observe, nós estamos aqui analisando, tá, o livro de Romanos, começamos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Estamos aqui analisando sobre Romanos, porque nós estamos a falar sobre a predestinação de Deus para nós. Então temos que ir direto aos textos que falam sobre a predestinação, para buscar entender o que é que isto quer dizer para mim e para você, né? Vamos lá continuar, pastor, a partir daí. Nem serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isso aí vai falar sobre os filhos da promessa. É isso mesmo. Pode continuar? Pode continuar? Pode. Isso é estes filhos de Deus, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Isso. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo verei, e Sara terá um filho. E não... Ele vai falar sobre o filho de Sara, sobre Isaac e tudo mais. Continua lá, pastor. Pode fazer uma leitura bem dinâmica. E não ela somente, mas também Rebeca, ao que conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos... Olha, presta atenção agora o que vai dizer. Nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foram dito a ela, mas o velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Israel. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Olha agora. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura disse a Faraó: para isso mesmo te levantarei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, também endurece a quem lhe apraz. Olha só que interessante. Então, à primeira vista, parece que está aqui a dizer que Deus prepara uns para morrerem e outros para serem salvos, não é? Agora vamos lá de novo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim, abra a tua Bíblia e confirma comigo. Porque isto é bom porque isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual quem? Deus quer que todos os homens venham a se salvar. Como é que Deus quer que todos os homens venham a se salvar e predestina uns para o inferno e outros para o paraíso? Há aqui uma incoerência aparente. Mas como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e nós precisamos entender se de fato isto existe, e a qual dos dois grupos nós pertencemos. Se existe predestinação, eu preciso saber se eu sou predestinado para a salvação ou não. Se não existe predestinação desse jeito, eu preciso saber se eu pertenço àqueles que vão ser salvos ou não. Porque aí existe então a escolha, independentemente, eu preciso saber a qual grupo eu pertenço. Mas vamos lá entender. Então, para trazer aqui o contexto, é muita informação, mas vamos lá para Romanos capítulo 8, porque vocês devem lembrar que o pastor sempre fala assim, para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos usar uma coisa chamada hermenêutica. Tá? Existe uma coisa chamada exegese, uma das disciplinas utilizadas inclusivamente pelo próprio Jesus ao ler as Sagradas Escrituras, né? E sempre que as citava. Agora eu queria que você observasse que às vezes não basta ler um versículo, você tem que ler todo o capítulo. E às vezes você tem que ler todo o livro. Porque a conversa não está só apenas no capítulo 9. A carta aos Romanos, ela é uma carta completa, ela não começa apenas no capítulo 9, ela já vem de trás. Então gostaria de te convidar, e também ela dá continuidade. Vamos lá agora, eu vou trocar aqui um pouquinho os pontos que eu tinha colocado aqui. Vá lá, vamos lá para Romanos 8. Romanos 8. 29. Este era o meu último ponto, mas vamos dar sequência assim.
Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ok. Lê só a primeira parte, pastor. Olha aqui, parece estar confirmando aquilo que a gente leu lá em Romanos 9, não é? Aquilo que a gente entendeu de Romanos 9. Lê lá. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem... Só até aí. Também os predestinou. Mas o texto não acaba aí. Predestinou para quê? E quem são esses que de antemão conheceu? Porque a Bíblia diz que alguns dirão, Senhor, Senhor, nós fizemos milagres em teu nome, expulsámos demónios. E Jesus vai dizer, olha, apartem-se de mim, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. O que é se conhecer? Conhecer tem a ver com o se aproximar de Deus, o se arrepender, o desejar viver corretamente. E quando nós nos aproximamos de Deus, o que é que diz a Bíblia? Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Não é assim? Então é assim. Agora, mas pastor, aqui está dizendo que Deus predestinou aqueles que Ele conheceu. Então quer dizer que os outros Deus não conhece, é isso? Ou então ainda, predestinou para a salvação. Será que é isso? Que predestino é esse? Vamos ver. Pastor, vamos ler. Lê lá de novo. Porquanto aos de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ok. Então, o que é que Deus nos predestinou? Deus predestinou o nosso caráter. Deus predestinou a nossa maneira de ser. De que maneira? Deus não predestinou a minha maneira de ser porque eu nascia e Deus já preparou aquela maneira de ser para mim. Não. Mas Deus já disse, olha, aqueles que me amarem, eu vou trabalhar neles para que eles se aproximem à imagem do meu Filho. Lê lá de novo o versículo, pastora. Predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o predestino de Deus para o ser humano, para aquele que se aproxima de Deus, é que ele venha a ter o caráter de Cristo. Ou seja, Deus nos chama com um objetivo. Qual é o objetivo? Nós termos o caráter de Cristo. Aí pegou-se esse texto e transformou-se numa tragédia grega. Né? Que isto vem lá da Grécia Antiga, a ideia de que os deuses conspiram contra os homens. Né? Ou a favor daqueles que eles querem. É uma ideia da Grécia Antiga. E de antigos filósofos gregos também. Mas aqui nós não estamos lidando com filosofia grega. Nós estamos lidando com a palavra de Deus. Amém. Né? Apesar que essas pessoas tiveram contato com essas filosofias. Mas de maneira alguma você vai encontrar aqui isso. Quer ver? Então aqui nós já percebemos que Deus nos predestinou para nós sermos parecidos com Cristo. Deus predestinou não a nossa salvação, mas o nosso caráter. Agora vamos lá. Romanos capítulo 10. Vamos passear aqui no livro de Romanos, porque não podemos ficar apenas num num capítulo de Romanos, tá bom? Amém. 10. 10, versículo 21. Versículo 21, isso. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então repara, Deus predestina esse povo então, que é rebelde. Se ele é rebelde é porque Deus predestinou. Se nós vamos acreditar dessa maneira, se ele é rebelde é porque Deus predestinou. E aí Deus vai estender as mãos para aquilo que ele mesmo predestinou. Para o inferno. É claro que não é assim que funciona. Agora, o que é claro é que a rebeldia nos afasta de Deus. A rebeldia nos afasta de Deus. E esse é o grande problema. Quando a rebeldia nos afasta de Deus. Então, nós percebemos, mas vamos lá. Deus, ele predestina o nosso caráter. Deus, ele prepara o caráter que ele quer que nós tenhamos. Não é? Assim como nós predestinamos uma batata a ser frita. Quando você a semeia, de repente você não pensa, esta aqui vai para ser frita, esta aqui vai ser cozida, esta aqui vai ser crua, essa vai ser jogada fora, esta vai servir de adubo. Não. Você
semeia a batata, você colhe a batata. Depois, quando você vai preparar a batata, aí você prepara com aquele destino específico, né? Mas você já sabe, a batata em princípio ela é para ser cozinhada, né? Dificilmente você vai comer crua. Esse é o pré-destino. Você já sabe, aquelas que resistirem, você vai cozinhá-las. Aquelas que não resistirem, aquelas que de repente forem atingidas por algum fungo ou alguma coisa e que não conseguirem lutar contra esse fungo, você vai ter que as utilizar para jogar fora, provavelmente, e não para cozinhar. Então vamos lá. Lê lá de novo esse versículo aí, pastora. Romanos 10, 21. 10, 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde. Isso. E contradizente. E contradizente. Então, assim, Deus ele estende as mãos a todo o ser humano. Deus ele estende as mãos a todo o ser humano. Agora vamos lá para Romanos, capítulo 11, versículo 20. Vamos ao versículo 20. Pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firmes. Não te exorbeças, mas teme. Ok, só aí, peraí. Então lá atrás nós percebemos então, que Deus, ele dá oportunidade para todos. Até para os rebeldes. Deus dá oportunidade aos rebeldes. Se Deus dá oportunidade aos rebeldes, significa que Ele não os predestinou para o inferno. Mas que eles estão escolhendo ser rebeldes. Mas pode ser que haja uma mudança. A incredulidade é que nos afasta de Deus. Quer ver? Versículo 23. De Romanos, capítulo 11. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Aleluia! Ou seja, Deus não os predestinou para serem destruídos. Se eles se arrependerem, tem um sim. Se eles se arrependerem, eles serão enxertados de novo na videira. Aleluia. Então, resumindo, Deus ele dá oportunidade para todos. Em segundo lugar, a rebeldia, a incredulidade nos afasta de Deus. Em primeiro lugar, Deus dá oportunidade até aos rebeldes. Deus dá oportunidade. Então não tem isso de predestinação, uns para o inferno, outros para o paraíso. Deus, em segundo lugar, Deus dá, a incredulidade é que nos afasta de Deus. Não é o destino que Deus preparou para uns ou para os outros. Não. Nós é que se somos incrédulos, nos afastamos de Deus. Mas é algo que parte de nós. Agora, em último lugar, então, voltando lá para Romanos 8, 29, nós percebemos que... Lê lá de novo, pastor, por gentileza. Observa, vamos lá voltar para Romanos 8, 29. Então, em primeiro lugar, Deus, Ele dá oportunidade até aos rebeldes. Em segundo lugar, então, não existe essa predestinação. É Romanos que está a dizer aqui. Em segundo lugar, a incredulidade é que nos afasta de Deus. Mas a partir do momento que deixamos de ser incrédulos, ou seja, que passamos a crer, aí nós somos enxertados na videira, né? Aleluia. Vai lá, agora Por sim. quanto... Romanos 8. 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. Para serem? Conformes. Para serem? Conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os predestinou para? Serem conformes à imagem do seu filho. Ou seja, Deus não predestinou você ou eu para o inferno ou para o paraíso. Aliás, Deus nos predestinou a todos para o paraíso. Mas nós é que vamos escolher. Se queremos, nosso destino é o paraíso. Se não queremos, nós não vamos receber o paraíso. Então Deus não predestinou a nossa salvação ou a nossa condenação. O que Deus predestinou foi a nossa maneira de ser. A partir do momento que nós cremos, nós estamos predestinados a ser igual a Jesus. Ponto. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou.
Então, queridos, nós percebemos que há aparentes contradições na Bíblia. Este tem sido tema de muito debate ao longo dos séculos, né? Ao longo dos anos. Mas em Cristo todas as coisas são dissipadas. Mediante a fé em Jesus que nós somos salvos. Aleluia. Agora, se nós queremos, nós seremos salvos. Se nós não queremos, seremos afastados de Deus. Mas o que é, de fato, verdade, também, para além disso, é que Deus predestinou todo o ser humano para a salvação. Voltamos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Quando diz, o qual quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia não se contradiz. Então, se for para crer num livre-arbítrio descabido, nós temos que rasgar a Bíblia. Se for para crer numa predestinação de tragédia também, assim, dessa maneira, que às vezes somos levados a pensar por causa de falta de conhecimento, isso pode acontecer também. Também temos que rasgar alguma parte da Bíblia, porque a Bíblia apresenta base para uma coisa e base para outra. Porque na verdade a Bíblia apresenta base, querido, até para o satanismo, se você quiser. A Bíblia apresenta base para, se você quiser matar um dos seus filhos. Só que sabe uma coisa? Só apresenta essa base se você já tiver com esse óculos colocado. Porque se você for ler a Bíblia com o coração aberto, a mente aberta, com o olhar aberto, você vai entender que não tem base para nada disso. E que a Bíblia apenas ela demonstra os erros cometidos pela humanidade. Por exemplo, quando fala sobre sacrificar crianças, a Bíblia não dá base para isso. A Bíblia mostra que pessoas erraram fazendo isso. E que Deus nunca se agradou dessas coisas. Um exemplo. Então, o que é que nos afasta de Deus? Na verdade, é a incredulidade quando nós não queremos. Amamos mais os prazeres da terra. Ficamos presos às coisas que dão prazer momentâneo. É o joguinho, é a bebida, é as prostituições, é as velhas práticas. Aí ficamos presos aí. Aí sim, o nosso destino é o inferno. Porque o que Deus destinou foi que tipo de pessoas vão para o paraíso e que tipo de pessoas vão para o inferno. Agora você escolhe qual tipo de pessoa você quer ser. Você entendeu? Existe o tipo de pessoa A e o tipo de pessoa B. Você escolhe qual dos dois você quer ser. Mas Deus já predestinou. O A vai para o céu, o B vai para o inferno, por exemplo. Agora você que escolhe se você quer ser o A ou o B. Deus predestinou que o A vai para o céu, o B vai para o inferno. Mas você tem a possibilidade de escolher se você quer ser o A ou o B. Com isto nós terminamos a nossa reflexão. Simplificada, mastigada ao máximo. Tem outros textos aqui. Nós podemos ir para outros textos. Podemos voltar lá para Efésios, podemos ir para outros lugares para mostrar. Assim como o povo de Israel foi estabelecido, foi predestinado para ser exemplo. Toda hora que você tem um predestinado, tem um para. Eles não foram predestinados para a salvação, porque aqui está escrito que nem todos se vão salvar. Eles foram predestinados para ser exemplo. Mas eles escolheram em muitos momentos não ser exemplo. E a Bíblia também diz, lá em Romanos, que em Filipenses, que no mesmo lugar que as pessoas disseram que os gentios não eram povo de Deus, ali mesmo será dito, vocês são o meu povo. Então, muitas das vezes nós precisamos ler a palavra de Deus com temor, com respeito àquilo que realmente o texto queria dizer na origem, e não apenas com aquilo que nós queremos tirar do texto, porque isso é defraudação das Escrituras, é pecado. Então, com todo o respeito a quem crê nessa predestinação fatalista, no meu ponto de vista fatalista, no ponto de vista de quem crê talvez não tão fatalista, né? Com todo o respeito eu queria dizer, é mais forte aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, está bem? Então isso não gera motivo nenhum para briga, nem para discórdia, não impede o amor de fluir em qualquer instante. Mas este texto aqui apresenta-nos claramente desta maneira. Eu queria te dizer, a você que nos ouve, a você que nos assiste,
A você que de repente já foi assaltado pelo medo, será que eu sou destinado a ir para o inferno? Eu queria te dizer que não. Toda a raça humana, quando Deus criou, nós fomos criados para perfeito louvor de Deus. Cabe a você escolher se você quer cumprir esse propósito. Cumpra o propósito. Esse é o meu apelo para você essa noite. Cumpra o propósito para o qual você foi chamado. Você foi chamado para ser igual a Jesus, em santidade, em amor ao Pai. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu santo nome. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. E Te queremos pedir que o Senhor venha, Senhor, a realmente cada dia mais nos levar àquilo que o Senhor preparou para nós. Porque aquilo que o Senhor preparou foi um caráter semelhante ao de Cristo, um caráter que ama mais as coisas da vida eterna do que as coisas deste mundo, Deus. Leva-nos cada vez mais próximo desse caráter, longe de tudo aquilo que não Te agrada, das porfias, das divisões, das dissensões, das bebedices, livres dos vícios, livres das prostituições nas suas mais diversas formas. É o que nós Te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, sê conosco. Louvamos o Teu nome e Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos continue ensinando para que nós possamos realmente cumprir o propósito para o qual fomos chamados e usufruir da vida eterna. Senhor, que a Tua paz repouse sobre todos aqueles que nos assistem em qualquer lugar da linha do tempo. Que eles sejam abençoados pela Tua presença, Deus. Que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Deus. Sabemos que o Senhor está sempre falando, mas nós às vezes não temos a sensibilidade. Eu Te peço que o Teu Espírito Santo continue falando, Senhor. E que o Senhor nos ajude na sensibilidade para ouvir a Tua voz. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus, que todos os que nos assistem sejam neste momento cheios da Tua paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Não se esqueça que você foi chamado segundo o propósito. Cabe a você escolher cumprir ou não esse propósito. Jesus já te destinou para a salvação no dia em que Ele morreu por você. Aceite o sacrifício de Jesus e seja você salvo. Amém. Que Deus abençoe grandiosamente. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam sobre a tua vida hoje e eternamente. Fica na paz e que Deus te abençoe.